Boa noite a todos, que a graça de Cristo seja conosco. Muito bom estar aqui com os irmãos, rever os irmãos, e louvamos a Deus por esse dia também, por tudo que aconteceu aqui hoje. Desde amanhã, o estudo através da escola bíblica, ok? Através da EBD, a nossa comunhão e participação com o almoço que tivemos também, que foi uma bênção. Todos que puderam vir aqui almoçar, os que vieram comprar e levar quentinha para a família, para os amigos. Louvamos a Deus por toda a participação, por toda a cooperação também dos irmãos em atender para que isso acontecesse, né? Doando os ingredientes do almoço, as irmãs, toda a equipe, né, da cantina, que paga um preço bem alto, né, desde ontem, trabalhando, preparando, e hoje também na correria para atender toda a demanda. Deus abençoe a cada um, e que bom, né, que fizeram tudo isso e estão ainda com coragem e energia para estar aqui no culto, participando também, né? E Deus abençoe e renove as forças de cada um. Isso, sem dúvida, abençoa muito a igreja, atendendo às suas obrigações, né? Nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite. No texto é conhecido, né, todos, que é o livro de Abacuque. E nós vamos estar assim fazendo. No capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao verso 11. A Bíblia então diz assim para nós: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Fiquemos por aqui para a nossa reflexão.
questionamentos respondidos. Vamos pensar nessa direção. Embora nada se saiba sobre o profeta Abacuque, cujo nome então significa abraçador, sabemos que apenas em relação à época, no contexto que o profeta realiza o seu ministério, que foi antes um pouco da invasão, a primeira invasão de Nabucodonosor, ou seja, da Babilônia, por volta do ano 606, 605 a.C., quando então, obrigado minha irmã, quando então o profeta Daniel, e outros companheiros foram levados. Logo então, já dentro desse quadro caótico, Abacuque vai estar levantando a sua voz, despertado por Deus, também contemporâneo ao profeta Jeremias, que realiza então um ministério bem mais longo, até que durante então esse ministério de Jeremias, que vai haver então uma deportação total e a destruição plena de Judá, com o templo, os muros destruídos e todo aquele caos que nós conhecemos através da história, Abacuque foi comissionado a anunciar a intervenção divina de punir Judá com a vindoura deportação, para a Babilônia. E a Bíblia então nos apresenta o quadro de um homem que confiava em Deus, mas estava perplexo diante da vida. E Abacuque então faz duas perguntas que nós temos aqui no capítulo 1, a descrição e também na sequência também nessa direção, no capítulo 1, verso 12. No capítulo 1, verso 2 a 4, ele lança então a sua primeira pergunta. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Talvez Abacuque estivesse no Brasil hoje e não soubesse, não soube que ele estava no Brasil, Foi esse o quadro, parece que a nossa história estava lá há milhares, de anos. E então o contexto, podemos fazer uma análise que nós estamos nesse contexto, o contexto que Abacuque estava, Então é bem, vamos dizer, é muito triste, mas é de forma assim um pouco tranquilo para a gente entender o que ele estava, qual é essa inquietação provocada no profeta Abacuque, nos seus contemporâneos, devido a todo esse caos instalado, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, é a razão disso aí, Parece que está lidando com um Deus maldoso, um Deus ruim, um Deus que gosta do sofrimento, que aprova o sofrimento. Na verdade, não é nada disso. E ele então vai perguntar, por que um Deus
permitia que, né, o Deus dele, né, o Senhor Deus, permitia que o mal crescesse em Judá e permanecesse impune. No verso 5, então, do capítulo 1, nós vamos encontrar a resposta de Deus já para Abacuque, para começar a acalmar o coração dele, né? Eles: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que não crereis quando for contada. E aí ele vai dizer: porque eis que suscita os caldeus, sim, nação amarga, impetuosa. Então Deus vai colocando, né, que o plano dele era esse, era corrigir toda aquela situação através de Nabucodonosor, com a sua fúria, não é? Toda. E então, na sequência, Abacuque vai perguntar, né, também, como podia também um Deus santo justificar o uso da Babilônia, né, dos caldeus, que era um povo ainda, aos olhos dele, né, mais ímpio que os judeus. Até porque a nação, né, de Israel, agora a nação de Judá, propriamente ali, não é? Com sede em Jerusalém, Israel está lá acima, lá em Samaria, né? As 10 tribos e meia, de forma que o povo de Judá era o povo escolhido de Deus, era a nação do Senhor, não é? Então, como justificar isto? Essa mão tão pesada agora para corrigir, não é? Aquele mal. No verso 12, né? Abacuque vai fazer essa colocação também no capítulo 1. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E aí, então Deus vai responder também, no capítulo 2, a partir do verso 2, o Senhor também vai dar ali a resposta para que Abacuque entenda adequadamente por que o agir, né, do Senhor de uma forma tão severa com o povo de Judá. E aí precisamos entender, né, à luz desse texto, dessa palavra, que nós vamos extrair lições, né, e precisamos tirar lições para a nossa vida, e as lições que Deus estava dando também naquele momento, né? E lembrar que a primeira lição, né, que nós temos aqui é a lição de julgamento, no capítulo 1, do verso 5 a 8. Então nós temos essa lição, à luz de todo esse contexto, que Deus vai estar mostrando o porquê, né, do seu julgamento, né? O rei da época, o rei ali, naquele momento, era Jeoaquim. E ele é descrito pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 22, verso 17. Jeremias descreve Joaquim dessa forma: os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Então o povo de Judá havia se desviado muito da vontade de Deus. O rei era um rei perverso, e ele levou a nação a também cometerem as maiores perversidades. O povo de Judá agora estava no seu comportamento, seu viver,
totalmente longe de Deus e vivendo como ímpio, vivendo plenamente na impiedade. Deixaram, né, a adoração a Deus, como eles aprenderam com os sacrifícios pacíficos, os sacrifícios em geral, a devoção, o louvor, a adoração, e passaram então a adorar os outros deuses da terra, das nações inimigas, e até os próprios filhos estavam sendo levados em sacrifício a outros deuses, principalmente a Moloque. Daí então nós podemos ter uma ideia de como foi o distanciamento daquele povo que vem para receber, para conquistar, não é? Para tomar posse de uma terra prometida. E depois de estar ali, nós vamos entender, olhar a história, eles não conseguiram tomar posse de toda a terra na sua plenitude, justamente por causa desses desvios. E então eles agora, né, na terra, que usufruíram durante muito tempo de paz, agora eles esqueceram. E o alerta dos profetas sempre foi para que eles continuassem a observar, a atentar para a palavra de Deus, para a direção de Deus. A nossa vida também, meus irmãos, está nessa direção, né? Somos o povo do Senhor hoje, e somos o povo que tem sido, né, despertado, convocado, alertado, para continuar a buscar ao Senhor, né? Continuar a servir ao Senhor, apesar, né, das grandes lutas, né, dos grandes desafios, porque os inimigos vão estar sempre ao redor. Por isso, então, Deus vai estar, né, fazendo justiça no momento oportuno. E aqui, então, no verso 5 a 8, né, Deus vai estar respondendo ao profeta a quem ele ia usar para, então, realizar essa justiça. Uma lição de julgamento por causa da sua perversidade, da sua desobediência. Mas também, em segundo lugar, nós tiramos uma lição moral, que nós encontramos no capítulo 2, do verso 6 em diante, que os violentos serão punidos, né? É uma lei inevitável. É uma lei também que nós também às vezes ouvimos, lei da semeadura, né? Aquilo que você semear, plantar, vai colher. Essa lei, então, essa lição moral, e essa lei, então, vai se cumprir, porque assim aconteceu, né? Deus também, no momento oportuno, porque Deus não dorme, Deus é o Senhor de toda a história, Deus está sempre a conduzir, e os seus propósitos, eles serão cumpridos, serão estabelecidos e serão cumpridos. E Deus vai estar usando aqueles que entenderem dessa forma, e que buscarem, então, andar segundo esse seu propósito. Deus vai estar, né, corrigindo toda a distorção e punindo o Egito. Lá no livro de Êxodo vai descrever bem, né, quando chegou no limite, no ponto adequado, então Deus vai estar punindo a nação egípcia, porque ela foi muito além do que deveria ser. Excedeu
né, em toda a sua violência, em toda a sua opressão contra um povo que estava ali, que serviu durante mais de 400 anos, né, cerca de 430 anos, que serviu. E eles também não conseguiram entender para que deixasse, né, em paz aquele povo. Deus, então, ele, nos seus propósitos, ele vai estar, né, essa nação que agora está em Jerusalém, em Judá, né, na Judéia, eles estão agora, foram frutos, né, daquela caminhada, daquela nação que sai lá do Egito. Depois nós vamos encontrando na história também como Deus vai corrigindo todas as distorções e punindo também a Síria, né, Edom, a própria Assíria, e também agora, mais tarde, nós vamos ver também a Babilônia também sofrendo também a punição, porque excedeu também em toda a sua violência e seu afastamento, né? Nunca buscou, né, quis buscar o Deus verdadeiro, sempre andou para outros lados, segundo, né, o seu próprio pensamento, como a Bíblia nos fala, né? Assim, então, nós podemos também entender, né, que é preciso, né, confiar a cada dia nas promessas de Deus e estar, né, atento ao que a palavra do Senhor nos aconselha. Em terceiro lugar, nós encontramos também uma lição teológica, que o justo viverá pela fé. No capítulo 2, do verso 4, que nós encontramos: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, o orgulho, o afastamento, o viver para si mesmo, não agrada a Deus. Por isso que Jesus Cristo veio mostrar o grande exemplo de submissão completa, plena ao Pai, né? Em tudo ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Jesus foi assim. O Filho de Deus, ele veio para dar esse exemplo. Enquanto que, desde o primeiro casal, podemos dizer que foi estabelecida uma certa contenda, né? Desde o primeiro casal, lá de Adão e a sua esposa Eva. A partir de então, começou-se, né, uma grande dificuldade de entender a vontade de Deus, e que a vontade de Deus é melhor. Nós vivemos, né, nesse dilema, né, tão grande. Também hoje, nós vivemos esse grande dilema. Nós precisamos ter humildade para reconhecer, né, que esse dilema faz parte da nossa caminhada, da nossa história. Mas também, né, ele faz parte, ele é real, porque muitas vezes a nossa vontade, o nosso jeito é mais favorável e mais prazeroso. E então, da mesma forma, nós precisamos estar, né? E da mesma forma nós somos alertados, e nós precisamos estar sendo despertados para que nos submetamos mesmo à vontade de Deus, à palavra de Deus, porque o resultado vai ser, né, o desfecho, ele vai ser melhor, ele vai ser mais produtivo, ele vai ser saudável, porque Jesus disse que os ímpios, né, são como joio,
que vão ser queimados, vão ser julgados e destruídos. Mas o trigo, ele vai ser recolhido e vai permanecer. De forma que não podemos, então, resolver e viver como o joio. Devemos viver, né, como o trigo. O justo viverá pela sua fé. E esse, então, é o desafio diário. Confiar, né? Confiar que Deus está no controle, que Deus tem o melhor, sim, para nós, e através da sua palavra e de um viver em obediência, nós vamos estar superando os problemas, as dificuldades, as provações, e nós vamos ser realmente vitoriosos. Muitas vezes nós damos valor, né, às pessoas pela aparência, pelo que possuem, pelos títulos. Mas Deus não olha para a aparência, né, diz a Bíblia. Deus, ele olha para a fé. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, então, ele nos avalia e olha para nós a cada dia para ver como nós estamos caminhando, como está a nossa vida de fé, de confiança, de obediência, para que a gente então possa estar avançando, né, a cada dia e não andar como os outros andam e também comentam, né, e afirmam que ter fé é importante. Né? Nós encontramos muita gente na caminhada que diz, realmente ter fé é importante, né? Importante ter fé. Mas fé em quê? Fé vazia? A fé que a Bíblia nos ensina não é a fé que a ciência usa. Porque a ciência, ela precisa da fé para os seus experimentos, né? Se o cientista não tivesse fé que o experimento daria resultado, ele não usaria os elementos, né? Mas ele confia, ele tem fé que aqueles elementos misturados, trabalhados, vai surtir um efeito, né? E assim, né, em toda a situação, né, da vida. Mas não é essa confiança, essa fé naquilo que se vê, como, né, a definição de fé vai dizer para nós, né, em Hebreus 11. Né, a fé, né, é o firme fundamento, né, não naquilo que se vê, mas naquilo que se espera. Né, é a confiança naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. E essa fé, então, ela não é vazia. Ela é uma fé que precisa ser direcionada para uma pessoa. A fé bíblica, a fé cristã, ela é direcionada para uma pessoa. E essa fé, ela é em Deus, sim, mas essa fé que causa efeito em nós, positivo, é a fé em Jesus Cristo, o Salvador. É crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, vai haver o efeito positivo, vai haver o efeito da salvação, porque a Bíblia diz para nós, né, que aquele que crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Né? O Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, vai dizer para nós essa realidade. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então a nossa fé, a fé bíblica, o justo viverá por essa fé. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A fé no Deus Todo-Poderoso, que nos ama incondicionalmente e enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar,
para nos comprar para Ele assim. Abacuque vai compreender estas lições que Deus vai colocando para ele em cada momento. E aí nós vamos também, entender que nesse texto nos apresenta uma lição espiritual. Que vai mostrar para nós que Deus pode fortalecer o que está desanimado, quando em meio às provações vem a insegurança ou vier a insegurança, quando as forças se esvaírem, então Deus vai estar aproximando, chegando até nós, se mostrando como Jesus, ele declarou, ele afirmou, ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, no seu dia a dia, enfrentando as lutas que vierem, lembre-se que Jesus Cristo prometeu. E ele não falha na sua promessa. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus então se faz presente. E ele vai então estar nos auxiliando, porque sabe que nós precisamos do seu socorro a cada momento da nossa vida. O profeta vai entender essa grande verdade. Um homem chamado Thomas Watson, ele era pregador puritano inglês em 1662, e ele declarou assim: as promessas de Deus são quais balsas flutuantes que nos impedem de afundar quando entramos nas águas das aflições. Deus vai estar conosco em todos os dias, em todos os momentos. A gente canta que nele a gente pode confiar, não é isso? Nós cantamos muitas canções, mostrando a nossa fé, mostrando a nossa confiança, mostrando a nossa esperança, sendo confortados ao mesmo tempo, quando lembramos dessas verdades e colocamos através da música, do louvor, ou da oração também. Assim também, ele vai entender e vai ter essa alegria, vai receber a esperança e a alegria de confiar, de crer em Deus a cada dia. Quando ele vai mostrar para nós que diante de toda aquela situação, de todo esse quadro caótico, que ele, ao olhar e humanamente então refletir e analisar como algo sem saída, daí então as perguntas, a indagação: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir que isso continue a acontecer? O sofrimento em todos os lugares, a opressão, o ímpio prevalecendo. E agora o Senhor ainda vai mandar uma nação mais ímpia ainda. Ele começa então a entender, e ele vai entender que Deus é o Senhor, que Deus sim vai ter solução, e sempre tem solução, com Deus sempre vai ter solução. Ele então vai declarar, como nós temos aqui na palavra,
a partir do verso 16 do capítulo 3, ele diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei. Agora ele mostra que ele começou, que ele estava agora entendendo, sim. Estava entendendo. Ele era parte daquele povo. Ele, como todos, precisava desse socorro. No dia da angústia, descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, ou das corças, em outra versão, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Crer é um ato de júbilo, principalmente quando se tem fé que brotou da angústia. É muito bom crer e poder dizer que o justo, pela sua fé, viverá. Amém, irmãos? Que você possa estar também se deleitando em crer, em jubilar, porque agora você crê verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso, agora você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e porque você agora serve a esse Deus bondoso, a esse Deus que Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Que sejamos submissos à sua vontade e que possamos a cada dia, então, cantar essa linda canção da alegria do crer, da alegria do viver para a glória de Deus. Deus seja louvado. E assim nós estamos. Posso convidar as equipes de louvor?